Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Joe Roger Espido, sou engenheiro agrônomo e quero convidar o engenheiro agrônomo mestre Ricardo Martins, para ministrar a palestra intitulada Sistema de Produção Sustentável de Pitaia em Santa Catarina. Ricardo, que é engenheiro agrônomo, formado em 2008. Ricardo possui mestrado em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduação também. Ricardo, que já foi professor do Instituto Federal Catarinense, Campo Santa Rosa do Sul, e atualmente desempenha a função de extensionista rural na empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural Santa Catarina, EPAGRE. Ricardo tem experiência na área de extensão rural e fruticultura tropical, com ênfase na cultura da pitaia. E atualmente, Ricardo é responsável pelos projetos técnicos de extensão da EPAGRE na cultura da pitaia no estado de Santa Catarina. Ricardo, desejo a você uma boa palestra. Está contigo a palavra. Bom dia a todos. É uma honra estar participando desse evento hoje aqui, promovido pela Abra Pitaia. Primeiramente, então, gostaria aí de parabenizar a Associação Brasileira de Produtores de Pitaia por estar promovendo esse grandioso evento aí com diversos especialistas aí da área. Também agradecer a presença aí dos nossos produtores, que são o nosso público-alvo aqui no cultivo da pitaia, Sem eles a gente não estaria promovendo esse evento também, Agradecer ao John aí pela moderação, O John, nosso grande parceiro aí, plantador de pitaia também. E, pessoal, então, como o John me apresentou, eu me chamo Ricardo Martins, eu sou engenheiro agrônomo da EPAGRE, eu trabalho aqui na região do sul catarinense, mais precisamente aqui na região de Criciúma. Hoje eu sou um dos responsáveis aí pelo projeto de extensão na cultura da pitaia, então a gente atua em todo o território aqui do sul catarinense, fornecendo assistência técnica aos nossos produtores de pitaia. E eu trabalho, então, na EPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, e hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Antes de eu iniciar com a palestra técnica, apresentando aí o nosso assunto do cultivo da pitaia, eu gostaria de apresentar para vocês o que é a EPAGRE, o que é nosso órgão de pesquisa e extensão rural aqui de Santa Catarina, que é um órgão vinculado ao governo do estado, ele faz. Então, vocês vão ter uma ideia de como que a gente trabalha e depois, então, a gente inicia o conteúdo técnico. Pode rodar, Wesley. Por favor. O estado de Santa Catarina tem vocação natural para a atividade agropecuária e pesqueira. Clima adequado para diversas culturas, terra boa e produtiva. Um litoral privilegiado. Gente dedicada. E quem trabalha com produção de alimentos precisa de assistência, de orientação, de informação especializada e de tecnologia. Na nossa estrutura fundiária, predomina a pequena propriedade com mão de obra familiar. Este tipo de agricultura ocupa quase a totalidade da população rural. Em Santa Catarina, 90% das propriedades agropecuárias têm menos de 50 hectares. Com essas características e com a forte atuação da EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, todos os anos, nosso estado destaca-se entre os maiores produtores de alimento do Brasil. A EPAGRE foi criada em 1991 com a fusão de órgãos que atuavam separadamente nas áreas de pesquisa e extensão. Hoje, com quase 3 décadas de fundação e uma experiência de mais de 50 anos de trabalho, o capital humano e a estrutura física da EPAGRE avançam pelo estado.
A empresa está presente em todos os municípios. Nossa pesquisa busca soluções, melhorias, descobre novas possibilidades. Pesquisa que aumenta a produtividade e reduz custos, usando tecnologia e inovação. Nossa extensão leva todo esse conhecimento ao campo e ao mar, ao agricultor e pescador. Extensão que aproxima a teoria da prática, o laboratório com a lavoura, que mostra o resultado brotando da terra e gerando riquezas. Mas para assumir a liderança em diversos segmentos agropecuários, passamos por mudanças importantes ao longo das últimas décadas. Ações concretas de recuperação e preservação dos recursos naturais foram colocadas em prática. Propriedades tornaram-se mais organizadas. Capacitação aos produtores e incentivo ao cooperativismo estimularam ainda mais a competitividade. A juventude rural é uma das prioridades da EPAGRE. Com programas de incentivo, o jovem retornou ao campo, voltou a acreditar na atividade agrícola e hoje é agricultor por opção. Sente orgulho do que faz. A parceria com as administrações municipais e o governo federal fortalece ainda mais a atuação da empresa. Alianças que fazem a diferença no auxílio ao produtor. É a melhoria da gestão pública em apoio à competitividade rural. É assim que a EPAGRE constrói uma marca de respeito, confiança e profissionalismo. É a mão da EPAGRE que faz a diferença e engrandece o Estado. EPAGRE, orgulho da nossa terra, trabalho por nossa gente. Então, pessoal, eu acho que esse vídeo aí conseguiu resumir um pouco o que é a EPAGRE, né? A gente observa que tem muitas instituições, né, que atuam juntamente com o agricultor e a gente gostaria, então, de apresentar para vocês o que a EPAGRE faz, né? Que é uma empresa pública do governo do estado, com diversos extensionistas, diversos pesquisadores, centros de treinamento, centros de pesquisa, onde a gente atua em todo o setor rural catarinense. Eu quis mostrar esse vídeo porque também a gente tem muitas pessoas, né, de fora do país para também entender a força aí do nosso agronegócio aqui de Santa Catarina e a força também do nosso setor aqui, principalmente o setor de extensão rural catarinense. Então agora a gente já pode dar início à palestra. Eu fiz um pouco diferente, eu fiz gravada para não dar nenhum problema com conexão, para a gente poder tocar bem aí e dar continuidade ao evento, para não ter nenhuma interrupção, e depois, então, a gente, ao finalizar a palestra, a gente entra, então, com as discussões. Pode começar, Wesley. Pessoal, bom dia a todos, me chamo Ricardo Martins, sou engenheiro agrônomo da EPAGRE, e hoje, então, eu vou estar falando sobre o Sistema de Produção Sustentável da Pitaia em Santa Catarina. Então, para quem não conhece a EPAGRE é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Nós estamos localizados aqui no sul do Brasil. A EPAGRE, ela possui atuação em todo o território catarinense, principalmente aí com centros de treinamentos, estações experimentais, centros especializados. E o principal objetivo da EPAGRE é fornecer assistência técnica, pesquisa e tecnologia ao meio rural, principalmente ao agricultor familiar do estado. Então, como vocês podem observar aqui, então, está a atuação da EPAGRE, com seus extensionistas, com seus pesquisadores, juntamente aí aos agricultores familiares do estado. Santa Catarina tem em torno aí de 90% da agricultura em modelo familiar, então com a mão de obra principalmente familiar e pequenas propriedades rurais.
Então, para a gente falar um pouquinho do sistema de produção da pitaia em Santa Catarina, a gente precisa caracterizar um pouco o cultivo dela, né? Então, Santa Catarina se destaca como o segundo maior produtor de pitaia do Brasil. Na safra 2020-2021, foram comercializadas mais de 1.000 toneladas da fruta, principalmente pelas cooperativas. As propriedades são caracterizadas, então, por serem pequenas, então a gente tem composto por pequenas propriedades, com a mão de obra principalmente familiar, então aqui a gente observa toda a família trabalhando aqui na colheita da pitaia. A área média dos pomares em torno de meio a 1 hectare, a gente estima, a Epagri estima em torno de 200 hectares da produção de pitaia, principalmente localizada aqui na região do sul catarinense, com 250 famílias cultivando a fruta. A produtividade média aqui da região tem oscilado em torno de 25 a 30 toneladas por hectare, e é uma cultura aí que entrou no rol da diversificação produtiva da agricultura familiar. Então, ela é mais uma atividade de renda na pequena propriedade, ela entrou muito em substituição à cultura do fumo, à cultura do tabaco, mas ela também está contemplada junto com outras culturas, principalmente com a pecuária de leite, com maracujá, com a banana, com arroz. Então, é uma cultura adicional aí nas propriedades rurais e com uma boa alternativa de renda. Então, hoje o modelo de produção está bem organizado em cooperativas. A gente tem 2 cooperativas aqui da região que comercializam quase toda a fatia da produção. E esse é o papel que a Epagri principalmente incentiva o agricultor, né? O fomento ao associativismo e o cooperativismo, a venda coletiva. Então, a pitaia iniciou aqui em Santa Catarina a partir de 2010, com a família Feltrin, de Turvo. Iniciou principalmente com essa variedade que vocês observam nessas 2 figuras, que é a variedade branca comum, a Ilocereus undatus, uma variedade estéril, que necessita aí de polinização manual, polinização cruzada, mas, por outro lado, uma variedade com alto potencial produtivo, em torno aí, como eu falei, né, pode chegar aí até 40, até 50 toneladas, já temos alguns dados de produção que chegaram nesse patamar, porém, com uma alta demanda em mão de obra para polinização. Há uma tendência, então, dos novos pomares na adoção de variedades, cultivares autoférteis. Então, é uma tendência de cultivo aqui na região. Então, são variedades que dispensam a polinização cruzada, a polinização manual. São variedades, então, que vão diminuir a mão de obra por causa dessa dispensa na polinização, nesse trabalho manual. Temos também as cultivares da Embrapa, que estão sendo validadas aqui na região, e será falado aqui pelo Dr. Fábio. Temos também uma variedade que está sendo muito plantada na região, que é a Vietnamese White, que vocês podem observar nessa figura direita. É uma variedade 100% autofértil, inclusive tem um excelente pegamento floral aí, mesmo em condições de precipitação, muito produtiva. E também temos alguma tendência no cultivo de polpas roxas, principalmente a variedade Rabilonga em alto adensamento. A variedade Rabilonga, que a origem genética ainda é desconhecida, mas a gente ainda está iniciando essa tendência aí no cultivo das polpas roxas, visto que 90% da produção de pitaia aqui na região é da polpa branca, principalmente para venda in natura. Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho da produção sustentável de pitaia, a gente precisa entrar nas bases, nas premissas, né? Então, o principal objetivo que a extensão rural atua fortemente aqui com os produtores é na questão da promoção de saúde de planta. A gente entende que uma planta saudável, ela vai expressar o seu máximo potencial produtivo. E também entendemos que plantas mais saudáveis são mais resistentes a patógenos, principalmente doenças, mais resistentes a doenças, mais resistentes a pragas. A gente trabalha também fortemente no incremento da atividade biológica do solo por meio da adição de matéria orgânica. Então, a gente tem um trabalho muito forte no manejo conservacionista do solo, com cobertura permanente de solo, com cobertura verde de inverno. Parcelamento da adubação também a gente trabalha muito forte, de acordo com a análise de solo. Nutrição da planta também nas fases de maior demanda fenológica.
Então, basicamente, é isso que a gente sempre tenta promover no nosso agroecossistema, né? As práticas de manejo de conservação do solo e manejo de conservação aí do agroecossistema, promovendo uma agricultura mais saudável, respeitando o meio ambiente, reduzindo os impactos ambientais e, claro, consequentemente, reduzindo os custos de produção. E sempre uma construção coletiva do conhecimento, né? Hoje a pitaia ainda carece de muitas informações científicas, então muito do que a gente trabalhou, muito do que a gente estudou sobre a pitaia, também foi construído junto com o agricultor, junto com o produtor de pitaia, né? Então, o modelo de extensão rural aqui em Santa Catarina, ele é muito horizontal, né? Ele tem uma troca de conhecimento muito grande entre agricultor e técnico, seja extensionista, seja pesquisador. E hoje a condução da pitaia praticamente é de base ecológica, é uma cultura muito rústica, uma cultura que se adapta a condições adversas de ambiente, e aqui em Santa Catarina não poderia ser diferente, né? Então, a gente sempre tenta imitar a origem dela, que é de florestas tropicais, de ambientes diversificados e ricos em matéria orgânica. E a gente também usa de base as nossas bibliografias, né? Aqui o Manual do Solo Vivo, da professora Ana Primavera, que também tem diversos livros aí sobre agroecologia. Temos também o modelo do SPDH, que é o Sistema de Plantio Direto de Hortaliça, um modelo muito baseado aí nos sistemas de conservação de solo e da água. Então, essas literaturas nos dão base para fazer esse trabalho. Então, esse é o SPS, o Sistema de Produção Sustentável da Pitaia, que ele prevê nada mais, nada menos do que uma cobertura permanente de solo. Aqui, no caso, nessa figura direita, a gente tem uma cobertura de solo com amendoim forrageiro, o Arax pintoi, que é o nosso carro-chefe aqui de espécie de cobertura. Também utilizamos adubação verde de inverno, uso de quebra-ventos, cordões vegetais, conservação de recursos naturais da propriedade, diversificação das espécies vegetais dos agroecossistemas. A gente entende que quanto mais diversificado o agroecossistema, mais resiliente, mais resistente, menor a dependência de insumos, a gente tenta utilizar o que tem dentro da propriedade. Também temos algum trabalho com integração de pitaia com animais, integração pitaia pecuária, com engorda aí de animais dentro do pomar, pastejando as plantas de cobertura. E todo esse trabalho que a gente vem fazendo tem diminuído muito os nossos custos de produção. A gente tem umas análises preliminares aí de custo de produção de pomar que não chega a R$1 o quilo para produzir a fruta, né? Então, é um sistema que realmente ele é sustentável, ele é resiliente e, principalmente, ele tem uma boa estabilidade ao longo do tempo. Então, está aqui o manejo sustentável da pitaia nessas duas figuras, e também a diversificação. Então, aqui é o tapete de amendoim forrageiro, a coisa mais linda, combinou aqui com a florada, né? Então, é um amendoim forrageiro que é uma leguminosa que fixa nitrogênio atmosférico, reduz a dependência de fertilizantes, principalmente fertilizantes nitrogenados. Aqui a propriedade da família Feltrin, onde tem os citros, produção de citros ao lado, produção de pimentão em estufa. Então, é um ambiente também que o produtor ele tem outras atividades econômicas junto com a pitaia, sempre uma atividade apoiando a outra, uma quando está em crise, a outra consegue alavancar. Então, esse é o modelo de agricultura familiar aqui de Santa Catarina. E falando da cobertura permanente de solo, então, como eu falei, o carro-chefe é o amendoim forrageiro, o Arax pintoi. A gente preconiza, então, sempre o produtor escolher uma espécie perene, uma espécie permanente, como cobertura de solo, e, de preferência, uma leguminosa, né? Se a gente puder utilizar o amendoim forrageiro, que tem um porte rasteiro, é uma espécie que não trepa na pitaia, é uma espécie que tu consegue manejar bem com a roçada, é uma espécie que vai fazer uma fixação biológica de nitrogênio na ordem aí de 120 a 160 quilos de nitrogênio hectare ano, então é uma ureia de graça aí para as pitaias, fora os outros atributos físicos e biológicos com o uso aí dessa planta de cobertura. A gente também, para alguns agricultores que têm dificuldade em implantar o amendoim forrageiro, ele pode também estar implantando outras espécies perenes, gramíneas, né, ou fazer uma consociação do amendoim forrageiro com uma outra gramínea, a braquiária, por exemplo, as próprias plantas espontâneas, que alguns chamam de plantas daninhas, mas não são daninhas, vegetação nativa. O que importa é manter o solo coberto, preferencialmente com uma cobertura viva, pois a nossa região tem uma precipitação bem distribuída e a gente consegue manter uma cobertura viva no pomar. Então, está aqui um exemplo de cobertura de solo com vegetação nativa.
ou planta espontânea, né? Então a gente tem um pomar aqui que o agricultor ele trabalha com a planta espontânea e tranquilamente ele colhe fruto de qualidade, a planta ela tem boa saúde. Essa planta espontânea ela não compete com a pitaia. A pitaia ela tem uma característica muito interessante que é de apresentar raiz superficial. Então, todo o fluxo de água e nutrientes ela retira aí da superfície do solo até 5 centímetros. E essas plantas, essa cobertura de solo geralmente explora o sistema radicular é mais profundo. Então, não há nenhuma competição, principalmente na questão física. Claro que é interessante a gente sempre manejar com roçada, né? Essa cobertura de solo, a gente fazer uma adubação de acordo com a análise de solo para as pitaias, de forma também não atrapalhar. Mas, pelo contrário, a gente só tem visto vantagens com a cobertura viva de solo, cobertura verde de solo. E isso é tão importante que a gente observa que alguns pomares que não adotam esse sistema, em situações aí de verão, em condições de verão, a temperatura com solo nu pode chegar até 53 graus, como vocês observam nessa figura à esquerda. E aqui a figura direita com o amendoim forrageiro, um conforto térmico muito bom para as pitaias, em torno de 26 graus. Então a gente entende que acima de 32 graus, os processos fisiológicos da planta são interrompidos, principalmente a absorção de água e nutrientes. Então vocês imaginem o estresse que essa planta está sofrendo aí numa temperatura de solo, essa raiz, né, acima de 50 graus. Então é mais um motivo aí para tu estar utilizando uma cobertura de solo, né, que também retém muita umidade no pomar e fornece um conforto térmico muito bom. E claro, sempre trabalhar a questão da roçada. A roçada, ela disponibiliza bastante matéria orgânica, bastante palhada, e quando você está botando matéria orgânica no solo, você está botando vida, você está botando micro-organismos, você está ativando a microbiologia do solo. Então, você acaba deixando o sistema mais sustentável, o sistema começa a andar sozinho, né? E cada roçada que a gente faz, principalmente do amendoim forrageiro, está disponibilizando nitrogênio para as pitaias, que ajuda na brotação, que ajuda no desenvolvimento da raiz, que ajuda no crescimento dela. Então, é um sistema que realmente veio para ficar, né? E alguns trabalhos preliminares nos mostram que a estimativa de aporte de nitrogênio com amendoim forrageiro realmente é muito significativa. Aqui nesse trabalho, aqui na família Feltrin, a gente roçou em diversos pontos do pomar, uma área de 1 metro quadrado, a gente mediu essa biomassa verde, depois a gente secou, depois a gente estimou a quantidade de nutrientes que essa biomassa poderia estar produzindo aqui para as pitaias, né, depois de roçada. Então, deu um valor aí em torno de 16 sacos de ureia na safra, né. Faça a conta hoje, quanto que está um saco de ureia se a gente multiplicar por 16 sacos, né, sem contar todos os efeitos físicos dessa cobertura de solo com estruturação de solo, aumento da infiltração, agregação do solo, a questão biológica, com a adição de matéria orgânica. Então, o amendoim forrageiro, com certeza, ele está exercendo um papel muito importante aqui no desenvolvimento dos nossos pomares e também nos resultados excelentes que a gente tem alcançado. E aqui está uma foto bem bonita, né? De um agroecossistema. Então a gente chama o pomar, a gente chama a propriedade de um agroecossistema, né? Que é um ecossistema onde o homem modifica e modifica de acordo com as leis da natureza, né? De forma a formar um ecossistema diversificado, né? Aqui a gente tem integração com animais, aqui a cobertura de solo tem como o amendoim forrageiro com a braquiária, então consorciado os dois não competem um com o outro, e aqui a gente tem aqui uns terneiros aqui da raça Red Angus, eles não comem a pitaia, eles não estão nem aí para pitaia, se tem pasto à vontade, se tem pasto na altura adequada, se tem água. Então é um sistema novo que a gente está iniciando aqui também com a integração com os animais, mas sempre fazendo um pastejo controlado, nunca deixando o gado à vontade ali o dia todo. E com certeza a gente também está engordando o gado aí na roça de pitaia, né? E aqui as minhocas, né? Então a gente costuma sempre fazer uma trincheirinha aqui nos solos do nosso pomar para ver como é que está a microbiologia dele, como é que está a questão dos organismos, dos insetos, e o que a gente encontra aí é bastante minhoca. E se tem minhoca, tem solo poroso, tem solo fofo, tem solo rico em matéria orgânica e tem vida, né? Então é isso que a gente preconiza nos nossos sistemas. E isso a gente faz desde o começo, tá, pessoal?
Então, o pomar jovem, a gente já entra com o amendoim forrageiro junto com a pitaia, de preferência até antes da pitaia. Então, já temos um pomar aqui de 2 anos de idade, com cobertura de solo toda formada. Aqui o agricultor, ele já está semeando aqui um nabo, uma aveia, um centeio, que são espécies de inverno, para fazer uma cobertura verde de inverno também, de forma a incrementar ainda mais a matéria orgânica do pomar. Essa semeadura, para deixar claro, é em área total, não é na entrelinha, não tem nenhum problema o pomar ele ficar um pouco coberto dessas plantas de cobertura no inverno, até protege as plantas aí do frio ou de alguma geada que houver aqui na região. Então a premissa é essa, né? Cobertura verde sempre. E é outra manejo que a gente tem feito, né, que é a sobressemeadura de espécies de inverno na cobertura permanente. Então, na foto anterior, vocês observaram que a gente fez uma semeadura dessas espécies de inverno, que no caso são o nabo, o aveia, o centeio, o ervilhar, que é um coquetel, é um mix, em cima do amendoim forrageiro. Geralmente a gente faz esse manejo em maio, quando começa a esfriar aqui na região, a gente joga essa semente por cima do amendoim forrageiro, depois roça e depois essas plantas de cobertura elas se desenvolvem aqui no frio do inverno. O amendoim forrageiro ele costuma paralisar o crescimento no inverno aqui em Santa Catarina. E a produtividade que a gente tem colhido aqui num ciclo de 4 meses dessas espécies de inverno, em torno de 10 toneladas de matéria seca. Então tá aqui, ó, eu puxando aqui a camada, o colchão que fez, né? E sempre naquele sentido de estar construindo a fertilidade do solo, tanto do ponto de vista físico, químico e biológico. Cada vez mais a necessidade de insumos externos, seja insumos orgânicos, adubo orgânico, ou seja adubo químico menor. Esse material depois ele se decompõe, ele se degrada e vai liberando os nutrientes que tem nessa palhada. Sem contar a ciclagem de nutrientes que essas espécies também fazem, né? Elas recuperam os nutrientes que seriam lixiviados no perfil do solo, incorporam aí na sua biomassa aérea, depois esse material é deitado aqui com o uso de um rolo, né, um rolo de madeira, um tronco de madeira, ele se decompõe e libera esses nutrientes para a solução do solo. Então, outra estratégia de diversificação dos pomares também é a implantação de quebra-ventos. Não se fala em pomar de pitaia sem quebra-vento, tem que ter quebra-vento. A pitaia tem muita suscetibilidade a ventos, principalmente aos ventos frios do inverno. Então, a gente tem procurado utilizar espécies funcionais, atrativas a insetos, pragas, polinizadores, inimigos naturais. A gente entende que a praga, ela também quer seu alimento, ela faz parte ali do agroecossistema e ela precisa estar regulada por um inimigo natural. Então, se a gente diversificar essas espécies, né, principalmente com espécies que geram pólen, que geram néctar, vai ter alimento para todo mundo e vai entrar em equilíbrio, né? Por exemplo, a irapuá, ela tem preferência muito pela pitaia, mas se a gente colocar uma bananeira, ela gosta muito de ficar no cacho da bananeira. Então, a gente tem que fornecer alimento para ela também. Outro manejo que a gente faz é a ciclagem de nutrientes com os cladódios oriundos da poda. Então, no final de safra, a gente faz essa poda da pitaia. Depois, a gente destina todos esses brotos, esses cladódios nos corredores do pomar. Depois, a gente tritura aí com rolo, com uma roçadeira. E esse material, então, ele fica dentro do pomar para fazer a ciclagem de nutrientes. Para ele se decompor, virar matéria orgânica e liberar nutrientes para dentro do pomar, né? Nada se perde aqui no sistema que a gente trabalha. E todo esse sistema que a gente tem trabalhado, consequentemente, tem evoluído para sistemas agroecológicos e sistemas orgânicos, né? Então, é uma agregação de valor que a gente também está fazendo aqui nos nossos pomares, que é a produção orgânica, né? Hoje, cerca de 10% da nossa área de produção é certificada. Então, essa certificação nos ajuda muito a agregar valor, a buscar mercados externos, e a gente sabe que o crescimento do mercado orgânico é em torno de 30% ao ano, então é um novo nicho de mercado que, claro, a pitaia também vai se aproveitar, né? E olhem as frutas de excelente qualidade conduzidas aí em sistema orgânico. E o sistema orgânico, principalmente, a gente trabalha na rede de certificação participativa. Então, a gente tem um trabalho, a EPAGRE tem um trabalho muito forte com a rede Ecovida, de agricultura orgânica, onde o agricultor certifica agricultor, é regulado pelo Ministério aí da Agricultura. Então, a gente faz capacitações a cada 2, 3 meses em diversas culturas, não só na pitaia, em outras frutas também, hortaliças. E quando o agricultor se depara, ele já está adotando todas essas técnicas que são preconizadas, pois é uma certificação que prevê capacitações.
Então, é um sistema muito interessante que tem dado muito certo aqui na nossa região. Então, basicamente, esse é o recado que eu queria dar, pessoal. A gente precisa procurar o equilíbrio, precisa equilibrar esse agroecossistema do pomar, e esse equilíbrio, né, eu botei nessa figura aqui, ele prevê diversos manejos, diversas estratégias aí, para a gente estar utilizando, como controle biológico, manejo ecológico do agrossistema, diversificação de plantas, quebra-ventos, biofertilizantes, caudas, plantas de cobertura, adubação orgânica equilibrada. Não existe nenhum ponto desse trabalha sozinho, é tudo interligado, é tudo um conjunto para a gente chegar aí ao equilíbrio e à resiliência aí dos nossos pomares de pitaia. E claro, uma extensão rural de qualidade, trabalhando junto com o agricultor nos ensinando, a gente ensinando eles, e o negócio vai andando, né? Não tem como dar errado. E o sistema também participativo, né? Todo mundo está participando, todo mundo está construindo essa tecnologia de produção sustentável. E essa é a agricultura familiar catarinense. A gente sempre fala aqui do pequeno ao grande pomar, as técnicas, os manejos, os princípios são os mesmos. O que diferencia a vontade do agricultor, né, em querer evoluir, em querer melhorar a sua atividade, claro, do técnico também, do extensionista, do pesquisador, em poder ajudar ele e poder se capacitar e os dois andar junto e sempre para frente, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar participando desse evento, né? Um evento grandioso. Obrigado a todos. Agradecer também a Abra Pitaia pelo convite, a todos os organizadores. É uma honra estar aqui falando com vocês hoje. Deixo o meu contato aqui, meu WhatsApp, meu e-mail. Temos nosso canal de YouTube também, o Pitaia SC, onde a gente registra as nossas diversas atividades aí da extensão rural. E também temos o boletim técnico 196 sobre o cultivo da pitaia, elaborado aí pela equipe de extensão e pesquisa da EPAGRE, que também está disponível para download no site da EPAGRE. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Parabéns, Ricardo. Excelente palestra. Aqui no chat nós temos algumas manifestações, algumas perguntas. Eu vou começar pela pergunta do Gustavo Purcotti. Qual a maior profundidade que a raiz da pitaia pode chegar? Olha, pessoal, as raízes da pitaia, elas são raízes adventícias. Elas são raízes, na verdade, são raízes superficiais. Elas trabalham toda a superfície do solo. A gente já fez coleta de plantas adultas, de pomares aí de cerca de 12 anos de idade, e não se verificou raiz abaixo de 10 centímetros, tá, pessoal? Então, as raízes da pitaia, elas vão explorar isso aí, de 0 a 10 centímetros no máximo, bem superficial. Bom, Ricardo, tem mais um questionamento aqui do Sarlio. Desculpa se eu pronunciei da maneira errada, mas vamos lá. Bom dia, Ricardo. Poderia falar um pouco mais... Só voltar aqui. Poderia falar um pouco mais sobre os sistemas adensados? Então, pessoal, a minha palestra até acabou um pouco mais cedo hoje. Eu me perdi um pouco no tempo, poderia ter falado um pouco mais, mas então vamos discutir mais, né? A gente já tem mais uns 20 minutos aí para discutir. Então vamos caracterizar mais aqui a produção de pitaia aqui em Santa Catarina. Ela iniciou em 2010, tá? Como eu falei na palestra, ela começou naquele modelo em trave. É aquele modelo que a planta é uma muda por moeirão, né? 2 mudas na trave com uma distância em torno aí de 1 metro. Então já era um sistema adensado, já era um sistema que muitos podem dizer também que era espaldeira, né? Em torno de 2 mil plantas por hectare. E então ela iniciou nesse sistema. Agora está mudando um pouco para o sistema em moeirão. Em relação ao sistema adensado, ou vamos falar então da trave, que é a experiência que a gente tem aqui na região, é um sistema muito bom, é um sistema que a planta ela expressa aí todo o seu potencial produtivo, porque você coloca mais cladóides por hectare, né, tu aproveita melhor a superfície aí do pomar, e só que a gente tem visto algumas dificuldades, principalmente na questão aí dos tratos culturais, na polinização, na poda, maior demanda também na questão da adubação, porque são sistemas que têm um maior número de plantas por hectare, né? Então, a gente tem visto algumas dificuldades nesse sistema de alto adensamento, mas é um sistema que também funciona muito bem para a pitaia. Era essa a pergunta, Diogo? A pergunta é complementar ela, porque ela fugiu aqui do meu celular. Tá. E um pouco mais, Ricardo, que ele perguntou, a pergunta aqui,
ela está fugindo aqui de mim, é a questão do espaçamento e a posição solar. Qual espaçamento utilizar, né? E qual, se é norte, sul ou leste, oeste desses sistemas, assim, de espaldeiras, né? Que seriam sistemas mais adensados, né? Exatamente. Quando iniciou o sistema entrave aqui na região, principalmente essa espaldeirinha aqui entrave, o pessoal não sabia a posição certa solar. Então, muitos fizeram na posição leste-oeste. Só que a posição leste-oeste joga muita sombra da tarde. O sol bate de manhã na posição leste e depois joga a sombra na posição oeste na tarde. Então, o melhor posicionamento solar que tem em sistema espaldeira é norte-sul, tá? Onde pega bem o sol da manhã e depois pega o sol da tarde. Esse seria o melhor posicionamento para sistema adensado. Em relação ao espaçamento, no mínimo aí, né, 1,5 m. John, me acrescenta comigo aí, tu que está com uma experiência nova aí no adensamento. Bom, eu tenho visto que o espaçamento a 1,5 m é um espaçamento bom, né? Uhum. A questão da limitação, às vezes, é a questão da área do produtor, né? Uhum. Ele consegue até adensar, na experiência que eu tenho, né, Ricardo, até 1,20 m, 1 metro, né? Porém, ele dificulta a questão de tratos culturais, né? Vai exigir mais poda, né? A poda vai ter que ser mais vigorosa, mais agressiva, no sentido de retirar de cladódios, né? Para a entrada de sol, né? Isso dificulta a questão. Entretanto, né, os sistemas mais adensados, né, 1 metro, 1,20 m, até 2,5 m, nós temos tido, né, Ricardo, bons resultados com relação à produtividade, né? Alguns, né, Ricardo, nós estávamos conversando sobre isso, né? Tem pomares que chegam próximo de 50 toneladas por hectare, né? Então, isso, no primeiro momento, tem um ganho excelente de produtividade por área, né? Como bom agrônomo, né? Tudo depende, é uma palavra que a gente sempre usa, né? Mas é questão de interpretação da realidade de cada propriedade, né? Se a propriedade, com relação ao manejo, a escolha do espaçamento, né, Ricardo, complementar, né? Uhum. Depende muito do qual que o produtor deseja trabalhar. Se é com por exemplo, questão de roçados, uma roçadeira costal, ou se ele já vai para o microtrator, por exemplo, Tobata, ou se ele já vai usar um trator de 50 CV, que já tem 1,60 m de largura, né? Isso aí que vai definir a escolha do espaçamento do pomar, né? E o adensamento também, e também a questão de disponibilidade de mão de obra, né? E outra questão também que limita o autoadensamento, a implantação, é o custo, né? Se você fizer um autoadensamento, uma plantio de pitaia em autoadensamento, você vai gastar muito mais com muda, né? E com moeirão. E hoje o maior custo de implantação de pomar de pitaia não é nem com a muda, é com o moeirão, né? Hoje o moeirão tá um absurdo de caro, né? Então, é que nem tu falou, né? Os tratos culturais dificultam bastante, mas cada produtor se adapta melhor à sua realidade. Ô, Ricardo, mais uma pergunta aqui do Aldemário. Uhum. Solos onde havia plantio de outras culturas e que serão utilizados agrotóxicos, né? Esses agrotóxicos podem repassar para as pitaias? E nessa mesma pergunta, para mais uma, o plantio, o ideal não seria o plantio de pitaia em sistemas agroflorestais? Então, vamos primeiro para a primeira pergunta. Eu acho, John, que a gente podia dar o exemplo do fumo aqui na região, né? Então, como eu falei na apresentação, né, a pitaia, ela surgiu aqui na região principalmente como alternativa à cultura do tabaco, né? E se a gente pensar em cultura do tabaco, cultura do fumo, né, é agrotóxico, é monocultura, é solo compactado, é plantando sempre na mesma área. Então, é um solo praticamente morto, né? Então, o que isso causou em grande parte dos nossos pomares aqui do sul catarinense? Muito problema com nematóide. Fumo tem muito problema de nematóide, né? Então, a gente tem diversos pomares que já entraram direto plantando pitaia em área que era de fumo, não recuperaram com a matéria orgânica, né? E também tiveram muito problemas aí com nematóides. Sem contar o efeito residual dos agrotóxicos, com certeza o agrotóxico, dependendo aí do produto utilizado, ele pode causar resíduo aí no solo, e isso passa para a pitaia, né? Então, assim, ó, a rigor, se você vai implantar um pomar de pitaia num solo aí que era trabalhado muito com agrotóxico, muito com monocultura, você tem que recuperar com matéria orgânica.
Aqui no sul do Brasil, a gente tem o luxo, né? Isso eu diria um luxo, né? De estar utilizando bastante cobertura viva, bastante cobertura verde, porque a cobertura viva é muito melhor do que a morta. Nem se compara, né? Principalmente pelos efeitos dessa cobertura viva que ela faz no solo, né? Então, basicamente, você vai ter que recuperar essas áreas de monocultivo com agrotóxico com matéria orgânica, com planta de cobertura, né? Para tu promover vida esse solo, tu aumentar a microbiologia desse solo, promover vida e então, né, tu poder colocar essa pitaia num solo mais vivo, um solo que se autorregule, um solo que seja mais resiliente e que tenha também muitos inimigos naturais, principalmente para controlar os nematóides também, né? E se tu puder usar uma leguminosa, melhor ainda. Joe, qualquer outra pergunta? Bom, Ricardo, a pergunta da Karine Rodrigues. Bom dia. A cobertura de solo para áreas de clima semiárido, onde a irrigação é apenas nos pés das pitaias, acaba que a cobertura não fica exposta o ano todo. O ideal seria uma irrigação em toda a área. O ideal seria uma irrigação em toda a área, né? Deixa eu complementar aqui que a pergunta ela foge. Sim. Agora, em áreas em clima subtropical, como é o caso da Catarina, a cobertura funciona melhor. É um comentário dela. E aqui em meu pomar, utilizo as bananas como quebra-vento em todo o pomar das de pitaias. Funciona muito bem para o controle de pragas e também para como vento. Dá um pouquinho explicada, Ricardo, questão de cobertura de solo em um pouco das regiões semiáridas. Então, pessoal, eu vejo que a gente está num paralelo aí de produção de pitaia, né? A gente está num ambiente de sul do Brasil onde tem uma boa disponibilidade hídrica ao longo de todo o ano. E lá para cima, né, principalmente na região nordeste, falta d'água, né? Em questão de irrigação, a gente vai ter que, principalmente em região semiárida, vamos ter que economizar água. E o gotejamento é o melhor método que tem para a economia de água, né? Vai ter que usar um gotejamento. Questão de cobertura de solo, cobertura viva, verde, cobertura viva vai ter dificuldade, né? Principalmente devido à falta da água. Então, a gente vai ter que estar utilizando uma cobertura morta, né? Principalmente aí na fileira de plantio. Então, eu vejo que o sistema de irrigação por gotejamento, talvez uma microaspersão, né? Eu não tenho muita experiência em questão de irrigação em sistemas semiáridos, né? Seja o mais adequado, gotejamento ou uma microaspersão. Aqui no sul, a gente está trabalhando com aspersão, pessoal. Principalmente pelo sistema que a gente está utilizando, que é com a pitaia mais a planta de cobertura. Então, a gente quer irrigar a pitaia e a gente também quer irrigar a planta de cobertura. Então, a gente irriga toda a área. E numa demanda muito baixa, porque a demanda hídrica da pitaia é em torno de 150 a 200 milímetros ao ano, né? Essa é a demanda hídrica dela. Então, a gente só vai irrigar nos momentos de maior necessidade. E só para complementar, Diogo, eu sempre falo para o produtor, não importa se a cobertura é viva, melhor viva ou morta. O que importa é ter uma boa cobertura no pomar para propiciar um bom conforto térmico. Agora, indo para... Quer complementar, Diogo? Não, Ricardo, nessa tua resposta aí, tu já respondeu a pergunta do Sarlos também aqui, que ele perguntava o seguinte, sobre o sistema de irrigação, qual o mais indicado para a pitaia e para o amendoim forrageiro? Dizer que tu já respondeu a próxima pergunta. Mas assim, Diogo, eu não sou especialista em irrigação também, mas eu acho também que a irrigação, ela tem que ser bem dimensionada, né? Eu acho que antes de a gente executar um projeto de irrigação, a gente tem que procurar um técnico, a gente tem que dimensionar, a gente tem que ver questão de bomba, a gente tem que ver onde vai ser a captação da água e principalmente atender a demanda hídrica da pitaia, em primeiro lugar a pitaia. E a planta de cobertura ganha de brinde essa irrigação que a gente vai fazer, né? A microaspersão também é bem interessante, tá? A microaspersão, ela não molha os cladóides, ela reduz um pouco a questão da umidade do pomar em relação a tu usar uma irrigação por aspersão, só que ela é um pouco mais cara, né? A microaspersão, a implantação dela já aliás, bem mais cara do que um sistema por aspersão, né? Eu não sei, John, se tu queria fazer alguma complementação sobre essa irrigação. A gente tem tempo, cara. A gente tem bastante tempo aí. Não, a questão da irrigação, né? Ela é necessário sempre ter um projeto técnico, né? De dimensionamento, né? Para que a gente não tenha desperdício de água, né? Um termo, né, que a gente usa, assim, quando conversa com o agricultor, assim, em termos de extensão rural, né? É que a gente não pode fazer uma molhação, né? E que sim a gente faça uma irrigação, né? Que a gente tem que aplicar uma lâmina de água correta, né?
e que o solo tenha suporte para essa lâmina de água, né? E claro, né, com solo com cobertura de viva ou morta, né, ele aumenta a taxa de infiltração, né? Porque hoje que a gente tem, muitas vezes é uma escassez de água, né? Claro que nossa região sul aqui, ela é muito privilegiada por ter uma boa distribuição das chuvas ao longo do ano, né? Mas regiões que têm o déficit hídrico, né, quando utilizar a irrigação, utilizar da forma mais eficiente, né? Ricardo, eu tenho mais uma pergunta para ti. Qual a produtividade dessas pitaias orgânicas? Pergunta do Paulo Herculato Neto. 30 toneladas, Paulo. Essa é a nossa média de produtividade aqui da pitaia orgânica, aqui no sul catarinense. 30 toneladas. Na verdade, quando a gente fala, né, de produção orgânica, né, para ser orgânico tem que estar certificado, né? Tem que ter o certificado aí pela rede de certificação participativa. Cerca de 10%, como eu falei na nossa apresentação, da nossa produção de pitaia é certificada, só que os outros 90% também estão trabalhando nesse manejo orgânico. Então, eu diria que a produtividade da pitaia, então, em manejo orgânico, tirando a questão da certificação, tem dado esse valor aí, 30 toneladas por hectare, e o custo de produção, tá, pessoal, não tem chegado a R$1 o quilo, tá? Para produzir 1 quilo da fruta não tem chegado a R$1. Então, e a nossa média de preço da safra passada fechou em R$3. Então, é um sistema que está apresentando uma excelente lucratividade, um baixíssimo custo de produção, e a gente, claro, né, a gente entende que é todo esse manejo que está sendo preconizado, né? Que é a adubação orgânica parcelada, que é o uso de uma leguminosa como cobertura de solo, principalmente o amendoim forrageiro, né? Que é a condução também da planta, a questão de tratos culturais, a questão da poda, entre diversos outros fatores aí que o produtor está utilizando nos pomares. Ricardo, tem mais uma perguntinha aqui sobre o sistema de gotejamento do Sardes. O sistema de gotejamento, né, deve ficar sobre a cobertura morta, né? Olha, o sistema de gotejamento, na verdade, o ideal ele seria ficar sobre a cobertura morta, para ele já ir molhando desde cima, desde o perfil, né? Desde o perfil ali da cobertura, né? Para pegar todo o perfil de solo. Ele seria mais interessante fazer desde cima, né? Mas como a gente falou, né? Sempre tem que ter um técnico capacitado aí para poder dimensionar da melhor forma possível, né? O gotejo ele é muito bom, mas se ele não for bem calibrado, ele também pode estar desperdiçando água, ele também pode estar fazendo molhação. E outra coisa, esses sistemas de gotejo, que a água já é constante, a água fica gotejando direto ali também, se tu não calibrar bem esse sistema, tu vai estar lixiviando nutrientes, tá, pessoal? Porque a pitaia, ela absorve ali da superfície do solo. O que, se molhar em excesso, vai escorrer e vai levar nutriente para baixo do perfil do solo também. Então, por isso que é muito importante também a gente dimensionar esse sistema e aplicar de acordo com a demanda hídrica da cultura. Ô, Ricardo, também o Sardes também questiona o seguinte aqui. No sistema de microaspersão, qual seria a altura da mangueira recomendada? Visto que já vi até sobre a copa da pitaia, em alguns casos a 30 centímetros do solo. John, responde essa para mim. Bom, pessoal, com relação ao sistema de microaspersão, né, ele deve estar abaixo da copa, né? De preferencialmente assim. Eu vejo assim. E a altura do solo é a altura que facilite o manejo de roçadas, né? Em torno de 50 centímetros, né? Quando tem uma fita de uma mangueira, né, com os microaspersores, né? Esse sistema de microaspersão, se for no sistema de palanque único, né? Mourão único, né? O que acontece? Tu não vai conseguir passar de uma linha para outra, né? Então tem esse, digamos, esse empecilho, né, na hora da questão do manejo, né? Mas com relação à altura, em torno de 50 centímetros já é suficiente, pensando que tu vai ter que entrar com uma roçadeira, seja ela costal ou mecanizada com um trator, né? Ricardo, tem mais umas perguntas aqui, ó, do Rafael Ramos de Moraes. E no caso do cotejamento colocado sobre a copa, né? Ricardo, se permitir, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Claro, né? Claro, fica à vontade. A questão, Rafael, a questão do gotejamento sobre a copa, o que acontece? A pitaia no final do inverno ali, né, pensando na região sul, né, que tem o inverno, início da primavera,
ela tem uma brotação excessiva, né, digamos assim, ela vai emitir muitos cladódios, né? E se tiver a fita de gotejo colocado sobre a copa, né, pode ser que algum desses cladódios, com o espinho ali que tem, né, venha a furar essas fitas, né? E tem tu vai perder essa fita, né? Por isso, questão de tu colocar abaixo da copa, onde os cladódios não vão encostar, digamos assim, né? Para não ter o problema de furar a fita, né? E, Ricardo, com relação à irrigação, quero fazer um ponderamento aqui, a nível de Brasil, né? Dizer que nossos pomares aqui, nossos agricultores que nós atendemos, né? 30%, 40%, né, Ricardo? Acho que possui irrigação, né? Eu não sei se chega a esse número, né? Não tem esse dado levantado, né? Uhum. Mas a gente percebe que não são muitos pomares, né? E queria dizer um termo que a gente sempre usa aqui, pessoal, que para regiões onde tem uma boa distribuição de chuva, né, a irrigação ela é a cereja do bolo. O bolo não vai ser ruim se não tiver a cereja, mas a irrigação ela vai ser algo a mais. Então, antes de pensar, né, isso nós estamos falando de Santa Catarina, né, onde tem uma boa distribuição de chuva. Se tiver em outro estado, outra região que tem uma boa distribuição de chuva, pode pensar o seguinte: fazer o básico primeiramente bem feito, né? Ter uma boa cobertura de solo, seja viva ou morta, né? Porque isso vai manter bastante umidade no solo. E como a pitaia tem uma demanda hídrica muito baixa, somente com essa umidade e chovendo uma frequência a cada 15 dias, né? A pitaia já tem um desenvolvimento excelente, né? Então, nós temos alguns momentos de escassez hídrica, né, Ricardo? Teve alguns anos, né, que onde a irrigação ela foi muito boa, né? Ela evitou perdas da produtividade nossas aqui também, né? Mas não é algo que é, digamos assim, todos os produtores usam, né? Hoje são os 30% que tem irrigação dos pomares, 30%, 40%. Nem isso. E assim, ó, John, os que têm irrigação nessa última safra nem utilizaram. É verdade. Porque choveu bem, eles também, quase 90% dos pomares aqui trabalham com cobertura de solo, seja o amendoim forrageiro, seja a grama nativa, seja a planta espontânea, praticamente todos já estão trabalhando nessa linha, e é um trabalho muito forte que a extensão rural faz com os produtores, né? De levar conhecimento, de levar técnica, de levar princípio. Não dá para fazer agricultura com produto, a gente tem que fazer agricultura com princípio, agricultura com base, e é assim que a gente vai ter resultado, e é assim que a gente está alcançando aqui na região. Basicamente, é trabalhar matéria orgânica, que eu sempre falo, trabalhar solo, trabalhar principalmente questão de matéria orgânica, trabalhar trato cultural da planta e trabalhar a questão do ambiente, com diversificação aí do ambiente, com plantas aí, principalmente plantas que atraem insetos, polinizadores, inimigos naturais e pragas. Esse é o trio, esse é o tripé que a gente tem que trabalhar. Tem mais alguma pergunta, Diogo? Tem. Diogo, então tem algumas perguntas aqui no chat. Pessoal do estrangeiro fez algumas perguntas. Tem algumas perguntas aí. Vamos lá, então. Estou abrindo aqui, tá? Então, vou fazer... Posso fazer? Pode então, pai. Geraldo Gomes, aqui, perguntou: Ricardo, fala um pouco mais sobre sua adubação orgânica, tipo, quantidade e época correta. Então, Joe, na verdade, esse assunto de adubação, eu acho que eu vou passar para ti, né? Tu que é o especialista aí, o Joe que tem mestrado na área de fertilidade de solo, né? Dá uma falada aí para a turma, Joe. Pensando em região sul, né, pessoal, que a gente tem uma época fria, né, que é o inverno, né? A gente, depois do inverno, a gente faz adubação orgânica, né? Porque a adubação orgânica ela é fonte de nitrogênio, né? E o nitrogênio estimula a brotação, né? Então, se a gente fizer adubação orgânica, quando tem um teor alto de nitrogênio, né? No período do inverno, a gente vai estimular muito a brotação e essa brotação pode queimar. Entretanto, eu ressalto que no período do inverno, as pitaias devem estar bem nutridas, né? Que daí aumenta a resistência, né? Então, se tiver um pomar com uma nutrição em baixa, talvez seja interessante para a nossa região aqui sul de Santa Catarina, né? Pensar fazer uma adubação em abril orgânica, seria a última, né? Abril, maio no máximo ali. E, então, a partir do mês de agosto, a gente já começa a fazer a adubação orgânica, né?
E com relação à decisão do material orgânico utilizar, primeiro ponto que deve ter é análise do material, né? A gente encaminhar esse material para o laboratório para conhecer os teores de nitrogênio, o teor de fósforo, o teor de potássio, né? E a partir disso, calcular a adubação, né? Porque a pitaia a gente já tem ido para adubar conforme a necessidade da cultura, né? Não colocar em excesso, né? E associado a isso também, conhecer um pouco da relação CN, né? Da adubação orgânica, né? E saber quanto período, né, essa liberação dos nutrientes vão ocorrer, né? Que dependendo do material orgânico que vai utilizar, ele tem uma solubilização mais lenta, né? E outros materiais, uma solubilização mais alta, né? Vão liberar mais rápido. Então, conforme a gente tendo essas informações, a gente recomenda, né? E procurar utilizar, né, materiais próximos à propriedade, né? Que tem um custo menor, né? Inclusive, Joe, a EPAGRE, ela lançou ano passado o boletim técnico, né, sobre a cultura da pitaia, e nesse boletim tem uma tabela de adubação. Tem uma tabela de adubação da pitaia, que a gente fez mais para nível de sul do Brasil, mas que pode estar sendo adaptada aí para a região centro-oeste, norte, nordeste. Não vai mudar muito em questão aí de dose, talvez a questão do parcelamento, né? Porque daí é que a gente tem a questão do inverno, do frio, né? Que tem que evitar utilizar o nitrogênio, mas as outras questões aí de fenológicas, aí eu acho que a questão de tá bem adequada, principalmente a questão de doses, né? Ricardo, tem mais uma pergunta aqui. É recomendado utilizar o mulching, o plástico, no sistema de plantio de pitaia? Olha, gente, eu até vi umas fotos aí, o pessoal aí de fora do país, eles usam, né? Eu já vi algumas fotos de pomares com mulch tudo fechado. É um sistema diferente, tá, pessoal? A gente trabalha em solo vivo. Nosso trabalho aqui é solo vivo, é promover matéria orgânica, é promover microbiologia de solo, que vai ajudar na ciclagem de nutrientes, que vai ajudar aí na descompactação do solo, que vai melhorar a questão da infiltração. Eu não vou emitir opinião sobre isso, tá? Mas a gente não trabalha utilizando nenhum plástico ali na propriedade. Inclusive pneu, tá, pessoal? A gente também não recomenda estar utilizando pneu na base do pomar da pitaia, nas pitaias. A gente recomenda estar utilizando planta de cobertura de porte rasteiro. Então, assim, ó, quanto menos coisa, melhor. Menos insumo fora, melhor. Ricardo, uma pergunta do estrangeiro aqui, de outro país. Podemos aplicar promotor de crescimento, talvez seja giberelina, para aumentar o tamanho da fruta? Então, também não tenho conhecimento sobre esses hormônios de crescimento no tamanho da fruta. O que a gente aplica bastante para melhorar o tamanho da fruta é potássio, né, Joe? Sim. O potássio que faz o enchimento ali da fruta e esse a gente cuida com carinho, né? Então, é esse aí que a gente trabalha. Pensando em tamanho de fruta, né, Ricardo, para complementar, né? Primeiramente é ter um solo bem com os níveis de fertilidade alta, né? Pensar. E depois ter a parte de biologia do solo ativa, né? E conforme a observação do ano, né, da fruta, a gente acaba colocando um pouco mais de potássio ou não, né? Também assim. E a gente a EPAGRE, né, já tem iniciado algumas pesquisas para melhorar a tabela de adubação da pitaia também, né? Exatamente. Inclusive, esse potássio, a gente está recuperando ele na metade do ano, agora no inverno, com planta de cobertura. A gente está colocando nabo forrageiro ali no nosso coquetel, no nosso mix, para recuperar esse potássio, extrair esse potássio do solo, fazer essa ciclagem de nutrientes, para depois liberar para a pitaia. E resultados preliminares indicam que o nabo forrageiro ele pode ciclar até 300 kg de potássio. Né? Então, realmente é um sistema incrível, né? E depois disponibilizar para a pitaia, para o solo, né? De forma lenta, né? Porque a pitaia é uma cultura perene. A gente tem que trabalhar a adubação orgânica na pitaia para disponibilizar lentamente os nutrientes. Não que a química também é interessante se o cara não tem orgânica, mas tem que pensar em parcelamento e liberação lenta de nutrientes. Sim, Ricardo, complementando isso, né, está sendo construída também uma curva de absorção, né, uma marcha de conforme necessidade de nutriente da pitaia também, né, e com isso a gente vai ser mais preciso, né, no momento de adubar, né, que a gente com a pitaia, esses dados eu não tenho em mãos, né, mas como ela provavelmente já tem uma exigência maior de nutriente, né, no florescimento da parte de pegamento da fruta até a formação da fruta, né.
Então, tem que ter teores altos, né? Outra pergunta aqui, Ricardo, qual seria o mês para adubar antes da colheita? O adubo orgânico, né? Pode falar, Joe, pode falar. Essa aqui eu até respondi antes, né? Pensando em adubar antes da colheita, aqui pensando em condição de região sul, né? Entre os meses de agosto, né? Ao mês de novembro, né? Pomares adultos já formados, né? A gente pode esperar para adubar adubo orgânico lá para outubro, novembro, né? Pomares jovens que precisa ter formação de cladódio, tá formando a copa, né? Já entrar com uma adubação orgânica no mês de agosto, se não tiver previsão de geada para aquela região, né? Isso pensando em condições de região sul, né? Regiões mais sudeste, já diria que agosto já pode entrar, porque o risco de geada é quase zero, né? Pessoal, eu acho que, Joe, já encerrou o nosso tempo, né? Então, já vai ter outra palestra, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer, né, mais o convite aí da Abrapitaia, o governo do Ceará, o Wander, o seu Erildo, o seu Sebastião, todo mundo aí que nos proporcionou esse espaço nesse evento, né? Eu estou encantado porque eu estou aprendendo um monte de coisa aqui também, então vai nos ajudar ainda mais, né, Joe? Então, mais uma vez, eu agradeço aí o convite pela participação desse evento, agradeço o meu moderador aqui também, que é fera no assunto, e a gente fica à disposição. Tem nosso canal Pitaia SC no YouTube, eu deixei meu e-mail ali, também meu WhatsApp, e quem quiser conhecer nosso trabalho aí, a gente está de portas abertas. A IPAG está de portas abertas a todos. Muito obrigado e tenha um bom evento. Quer falar, Joe? Um abraço, pessoal, e continue ligadinho no evento aí, que tá muita coisa boa para acontecer ainda, né? Então, até mais, pessoal. Até breve. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Joe. Excelente apresentação. Lembrando que agora teremos um intervalo de 1 hora para almoço e às 13h30, 1h30 da tarde, voltaremos com a palestra sobre fertirrigação na cultura da pitaia com o Eduardo Saldanha, tá certo? Então, agora temos um intervalo aí de 1 hora para almoço, descanso, e às 1h30 estaremos de volta, tá bom, pessoal?